Então, pessoal, né, comportamentos empreendedores. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Luiz Pimentel aqui falando. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, né, que a Sigrid me deu aqui de estar dando essa aula aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito de falar, que são comportamentos empreendedores. Tá? Eu sou publicitário de formação e atualmente eu trabalho como professor nos cursos de jornalismo, publicidade e design gráfico, trabalhando justamente disciplinas de criação, de criatividade, né, e empreendedorismo. Tá? Então eu gosto de trabalhar sempre, principalmente na disciplina de empreendedorismo, conteúdos bem atualizados, assim, bem práticos. Então essa aula de hoje vai ser um pouquinho assim de conteúdo um pouco mais maçante, assim, mas é uma linguagem bem fácil de entender. Então eu espero que vocês consigam captar bastante coisa para já começar a praticar no dia a dia de vocês. Tá? Primeiramente, eu participei, só para comentar um pouquinho sobre a minha experiência com empreendedorismo, sempre busquei participar de vários cursos sobre empreendedorismo, sempre buscando aprender, né, coisas sobre gestão, sobre princípios empreendedores, né. E aí, até que então, um dia eu participei do Empretec do Sebrae, né, que é um curso totalmente focado em comportamento empreendedor, né, totalmente focado em padrões comportamentais. E foi lá que eu aprendi tudo isso que eu vou passar para vocês. Né? Então, esse conteúdo ele é baseado no Sebrae, né? E que o Sebrae explica sobre comportamentos empreendedores. Né? E aí é uma metodologia que ela é mundial, que ela vem sendo trabalhada nas Nações Unidas e tal. Foram pesquisados diversos empreendedores ao redor do mundo e identificaram esses 10 comportamentos sendo como os principais comportamentos empreendedores. Tá? A primeira coisa, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa aula. A primeira coisa a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui, né, sobre comportamentos empreendedores é justamente esse questionamento, né, sobre os comportamentos empreendedores, os comportamentos que vocês estão tendo, né, que vocês estão praticando para promover o empreendedorismo. Né? Então, quais são esses comportamentos? Né? Será que vocês estão sendo mais empreendedores, né, do que vocês pensam ou menos? Né? Será que alguns comportamentos que vocês estão, né, praticando no dia a dia dos negócios de vocês estão ajudando a promover o empreendedorismo, estão ajudando a desenvolver, né, esse perfil empreendedor ou não? Então esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje. Tá? Compreender os principais comportamentos empreendedores. Outra coisa, vocês vão sair daqui dessa aula identificando, né, pelo menos conhecendo os principais comportamentos e vocês já podem começar a aplicar ele a partir de hoje, né, hoje à tarde, ou então amanhã, enfim, vocês podem começar a praticar ele a partir do momento que vocês aprenderem ele. Então tem comportamentos ali que até então eu não fazia ideia de que era um comportamento empreendedor. E, e assim, toda vez que eu, pelo menos, né, na minha prática, na minha visão, toda vez que eu tenho um problema no meu negócio, né, um problema até mesmo na minha disciplina e tal, eu faço uma revisão desses comportamentos ali, eu consigo identificar o que eu estou deixando de fazer. E a partir do momento que eu identifico aquilo e eu começo a praticar, ele facilita, ele já começa a ampliar o meu campo de visão, já começo a enxergar mais soluções do que problemas. Tá? O terceiro objetivo ali é criar missão, visão e valores da minha empresa. Isso aqui, isso aqui vocês esquecem porque, né, esse slide é o slide da aula, então é uma atividade que a gente faz relacionada à disciplina. Mas, né, enfim, a partir desses comportamentos ali, vocês também vão poder identificar esses princípios empreendedores e de repente vai ajudar, principalmente nessa questão de visão e valores da empresa. Mas isso é uma coisa à parte, tá? Isso a gente não vai, não vai detalhar nessa aula aqui. Primeiramente, queria começar do princípio, né? Então, vamos lá.
que é um comportamento, né? Eu sei que a maioria das pessoas consegue identificar, né, alguns comportamentos, principalmente comportamentos ruins e tal. Então, mas o que é um comportamento, né, na desconstrução, né, desse perfil, assim, né? De acordo com alguns estudos, alguns pesquisadores, né, principalmente o Skinner, ele diz, né, que um comportamento ele é o procedimento de alguém que faça estímulos sociais ou sentimentos e necessidades íntimos, né, ou a combinação de ambos. Então, o Skinner diz exatamente isso, que é o procedimento de alguém, né, um procedimento, uma tarefa, uma atividade, né, faça estímulos sociais, então tu recebe um estímulo, né, externo, né, ou a sentimentos e necessidades, que daí são estímulos internos, ou a combinação dos dois. Então, comportamento, ele pode ser, né, a nível científico, assim, né, a gente pode definir ele como uma atividade, uma tarefa, né, ou um procedimento, como ele diz aqui, né, relacionado a um estímulo interno ou um estímulo externo. Né? Então, a motivação, ou vai ser uma motivação externa ou uma motivação interna para que aquele comportamento ele ocorra. Tá? Então, assim, esse é o nosso conceito científico, né, do que é comportamento. Depois, principalmente sobre os estímulos internos e externos, necessidades e tal, né? E as motivações, elas estão totalmente ligadas principalmente às nossas necessidades. Assim, né? Então aqui a gente tem a pirâmide de Maslow, né, que eu acho que muitos já devem conhecer, né, que demonstra basicamente as necessidades do ser humano. Assim, né? Então a base da pirâmide são necessidades fisiológicas, né, as primárias, de segurança, né, a segurança física, material, as básicas, água, comida, né, as necessidades básicas, dormir, né, sexo. Depois, da metade em diante, já começam as secundárias, então a gente começa a ter necessidade de se relacionar, né, a gente tem necessidade de autoestima, realização pessoal, então confiança, amor, afeto, comunicação, fazer parte de algo. Aí quando lá no topo, quando a gente já conseguiu, né, tudo isso, já conseguiu percorrer toda as etapas da pirâmide, a gente já começa a pensar um pouco mais em realização pessoal, um pouco mais em superação, em criatividade, né? A gente já não reage não reage aos estímulos negativos ou a coisas, a alguns problemas que estão ligados à base da pirâmide lá, a gente já não reage de uma forma tão instantânea, a gente já pensa um pouco mais, a gente já tem um pouco mais de recurso para lidar com aquele problema. Tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente trabalhar, né? Então, por exemplo, assim, a primeira imagem aqui, né, é aquele filme, né, O Regresso lá, que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, né? Então, a gente poderia considerar ele, né, como lá na base da pirâmide. Eu não sei se alguém já viu o filme, mas ele tinha necessidade só de sobreviver, né, de se alimentar, não tinha nenhum conforto. Né? Então, ele tinha as principais motivações comportamentais dele era justamente para suprir esse tipo de necessidade. Então ele matou o urso, aí ele pegou a capa do urso, ele comeu lá um fígado de um cervo, né, praticamente cru, porque ele tinha necessidade de comer, né, ele tinha necessidade básica de se alimentar, né, ele não tinha como fazer um fogo na hora ali, se ele não fizesse aquilo ele ia morrer, então a motivação dele era basicamente essa. O segundo é um seriado lá, que é o Californication, que o cara, né, é um cara de meia idade, uns 40, 50 anos, né, que ele se relaciona com várias mulheres e tal, e aí ele tem justamente o comportamento dele é justamente enraizado nas necessidades mais sociais e de se relacionar com mulheres. Assim. Então, o que acontece? As motivações dele, né, estão no meio da pirâmide. Ele está sempre buscando, né, a identidade dele, ele está sempre buscando, né, de acordo com o relacionamento, né, com ficar com várias mulheres e tal. Né, então,
esse aqui é um exemplo de uma pessoa que está na metade da pirâmide, né, como motivadores de comportamento. E por último, Nelson Mandela, né, ele percorreu todo um caminho e tal, porque ele tinha uma ideologia e ele buscava muito a realização, né, a realização de transformar a vida das pessoas, né? Então ele abriu mão de um monte de coisa, principalmente questões até sociais e básicas, fisiológicas, né? Para quem não sabe, Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos e ele abriu mão da própria liberdade em prol de uma luta, né, que ele não precisou usar nenhuma arma. Assim. Então ele enxergava um ideal, ele tinha uma idealização, né? Então ele lutou de uma forma pacífica. Então é um maior exemplo de autorrealização, né, de uma busca mais espiritual. Aqui, todo comportamento ele é como se, né, usando essa figura do iceberg aqui, é como se ele fosse a externalização de pensamentos, né, e sentimentos. Então, a gente começa, todo comportamento, a gente começa pelo pensamento. Então, a gente tem um pensamento, a gente pensa em alguma coisa, tem um estímulo, né, neurológico. Esse pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Tá? Então, alguns dizem pensamento gera sentimento que gera ação. A ação é um comportamento. Se eu tenho um pensamento de medo, eu vou ter um sentimento de medo e eu vou me comportar como uma pessoa medrosa. Se eu tenho um pensamento de euforia, pensamento feliz, eu vou me sentir alegre, vou me sentir para cima, eu vou me comportar de uma forma feliz, eu vou externalizar esse tipo de coisa. Tá? Então eu posso fazer alguma brincadeira, enfim. O importante para a gente ver aqui é que, principalmente, a gente não consegue ter um comportamento sem ter essas duas etapas aí, que é o pensamento e o sentimento. Tá? E aí, algumas coisas, pensamento, sentimento e comportamento. Algumas coisas são interessantes relacionadas a isso, até aquele livro, não sei se alguém já leu aquele livro, O Poder do Hábito, que a gente, né, um hábito, uma ação, uma atitude, né, qualquer coisa que a gente faça, né, durante o nosso dia, ele é resultado de um pensamento, né, e de um sentimento. Então assim, tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre, né, principalmente os comportamentos ruins, a gente tem que sempre pensar, sempre refletir, observar qual é o pensamento que está desencadeando, né, qual é o pensamento que está desencadeando esse comportamento, né, quais são os sentimentos, né? E aí o próprio livro diz que a gente consegue mudar os pensamentos, consegue mudar os sentimentos através dos comportamentos. A gente consegue controlar o que a gente pensa? É impossível, né? O sentimento a gente consegue controlar? Até consegue, né? Na verdade a gente não controla, mas a gente mascara. O que é o mascarar? É o comportamento. Então eu posso estar sentindo raiva de alguém, mas eu seguro meu comportamento. Eu não bato na pessoa, eu não brigo nem nada. Simplesmente eu respiro fundo e aí eu me comporto, né, de uma maneira mais tranquila e tal. Né? O que eu fiz quando eu respirei fundo? Eu mudei o sentimento. Né? Então, toda vez que eu fizer isso, eu vou estar agindo em cima do comportamento. Tá? E aí, o próprio livro diz, né, que mudando os comportamentos, então, se eu começar a me comportar, né, vamos supor assim, eu quero ser uma pessoa mais tranquila em relação a um medo que eu tenho de cachorro. Se eu começar a me comportar como pessoas que não têm medo de cachorro, eu vou começar a ter os mesmos sentimentos que elas têm, e aí meu pensamento vai mudar. Agora, se eu começar a pensar, não vou ter medo de cachorro, eu não vou conseguir ter o sentimento que eu preciso e eu não vou conseguir ter o meu comportamento. Tá? Nos negócios, né, no empreendedorismo, se eu me comporto como uma pessoa empreendedora, né, uma pessoa empreendedora, então vamos colocar assim, uma pessoa que ela, né, gosta de correr riscos e tal. Então elas têm um sentimento, né, uma autoestima, ela acredita naquilo que ela quer
que ela quer construir nas ideias dela, né? E ela tem esses comportamentos e tal, e ela tem pensamentos bons a respeito daquela situação. Né? Então, se eu for um empreendedor medroso, digamos assim, eu posso começar imitando o comportamento dessas pessoas, desculpa, e aí eu vou conseguir meio que fazer a coisa funcionar no tranco, assim, então eu vou conseguir imitar os sentimentos e aí os pensamentos vão mudar. A partir do momento que o pensamento muda, que eu começo a ter pensamentos bons, né, que eu ressignifico aquele tipo de coisa, aí essa linha do tempo ali, ela flui de uma forma bem natural. Vamos lá. Aqui, né, então, crenças, ideias, lembranças, sentimentos, alegria, medo, euforia, comportamento, atitude, hábitos e ações. E aí, o que são os comportamentos empreendedores? Né? Comportamentos empreendedores são atitudes e princípios que promovem o empreendedorismo. Simples. Tá? Comportamento empreendedor é tudo aquilo que vai te ajudar a construir um negócio, que vai te ajudar a desenvolver uma ideia, né? Mas o mais interessante aqui é a gente entender que o comportamento, né? Se o comportamento é um pensamento que gera um sentimento, então ele vai externalizar o mundo interior do empreendedor. Então, se o cara é um bom empreendedor, né, se ele é um cara que tem muitas ideias criativas e tal, então ele está externalizando esses pensamentos. Né? Se ele é um cara né, existem maus empreendedores, né? São pessoas, às vezes, que exploram demais os funcionários e tal, e né, principalmente acabam se tornando mais chefes do que líderes, né? Então, eles estão externalizando também essa visão. Então, eles estão tendo comportamentos empreendedores, mas eles estão externalizando uma visão de mundo, né, que é da escassez e tal. Aqui, mais uma vez, a história do iceberg. Né? Então, se eu tenho um pensamento de que eu posso... Se eu tenho uma ideia, né? Se eu tenho uma ideia e eu tenho, em relação a essa ideia, se eu tenho um pensamento de que ela pode ajudar muitas pessoas, eu vou ter um sentimento... Né, posso ter sentimentos bons, ter sentimentos de autoconfiança que vão me ajudar a desenvolver essa ideia. E aí eu vou ter comportamentos, ações, eu vou atrás, né, eu vou realizar, eu vou construir, eu vou acordar cedo para trabalhar, vou trabalhar até mais tarde, né, eu vou convencer as outras pessoas, né, então isso tudo vai me motivar. Esse que é o grande segredo da motivação, né, são os comportamentos. Baseado então no modelo do Sebrae, na metodologia do Empretec, né, então os 10 principais comportamentos empreendedores. Primeiro, busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Esses são os 10, então, né, principais comportamentos empreendedores. Eu vou explicar um por um agora. O Sebrae, né, o Empretec, ele trabalha muito essa questão comportamental, então ele diz que cada comportamento desse vai atuar de uma forma significativa no teu negócio. Então ele vai te ajudar sempre a expandir o teu negócio, fazendo por isso que eu coloquei as setinhas ali, fazendo esse ciclo girar. Né, ele é um ciclo contínuo, não tem como eu parar de ser persistente ou parar de correr riscos calculados, eu tenho que estar sempre trabalhando esse tipo de coisa de acordo com cada problema que surgir. Primeiro, busca de oportunidade e iniciativa. Então, ele desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos, né, e criar oportunidades de negócio com os novos produtos e serviços. O que acontece? O empreendedor, quando ele pratica esse comportamento, ele age com proatividade, ele se antecipa às situações, ele busca a possibilidade para expandir seus negócios e aproveita algumas oportunidades incomuns para progredir. Um exemplo aqui, bem legal, foi a Netshoes, né, que começou, cara, lá no início, assim, da internet, assim, era uma loja comum, assim, uma loja de uma cidade comum, e aí o dono da empresa viu uma grande oportunidade, né, numa loja virtual, que na época era uma coisa bem arriscada. Né? Como que as pessoas vão comprar um calçado pela internet? Tem que provar e tal. E hoje em dia ele é um dos maiores e-commerce do mundo. Assim, então,
né? O cara teve uma visão, ele buscou uma oportunidade em comum, né, para expandir o negócio dele, fazer a coisa crescer e até criou uma nova forma de vender, né, calçados. Persistência. Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. A pessoa com essas características, ela não desiste de obstáculos, ela reavalia, né, insiste ou muda os seus planos, ela se esforça além da média para conseguir os objetivos. É aquela pessoa que não importa o que aconteça, né, no negócio dela, ela sempre vai continuar, ela não fica pulando de galho em galho. Então ela sempre, né, aquela pessoa que, tipo, cara, pegou fogo dentro da empresa, ele vai lá, dá o jeito, resolve, reconstrói e continua, né? Então, ou muda um pouco o foco do negócio, mas não desiste. Isso é ser uma pessoa persistente. Correr riscos calculados, né? Envolve a disposição de assumir desafios, né, e responder por esses riscos, né, e sempre procurar avaliar e calcular bem qual tipo de risco que tu tá correndo, né? Então, por exemplo, tu vai fazer um investimento, vai lançar uma loja numa cidade e tal, tu faz toda uma pesquisa, tu sabe que se der errado, tu consegue arcar com aquele prejuízo, mas que se der certo ele vai te dar um resultado. Então isso é tu calcular um risco, né? Ele sempre vai buscar reduzir as chances do erro, né, e isso com bastante planejamento, plano de negócio, e aceita desafios moderados com boas chances de sucesso. Então não é uma aposta às cegas, é uma aposta que o cara consegue bancar, tá? Que o empreendedor consegue bancar. Exigência de qualidade e eficiência. Então, aquela parte de exigir que o teu negócio sempre seja melhor do que ele já foi, né, de tu ser uma pessoa que sempre quer entregar um produto de excelência, né, e sempre um empreendedor que pratica esse comportamento, ele está sempre buscando agradar o cliente, satisfazer a necessidade do cliente, né. Outra coisa importante é criar procedimentos para cumprir prazos, né, e padrões de qualidade. Então, criar processos que vão sempre buscar a qualidade. Então, o processo não é uma coisa meramente burocrática, mas é um processo que vai garantir a qualidade, né, e vai garantir uma eficiência da entrega daquele serviço. Então, por exemplo, tu ter lá um relatório, né, de um serviço e entregar para o teu cliente, fazer, né, uma apresentação, né, e tu saber que isso é uma coisa que o cliente valoriza, que ele enxerga a qualidade, então isso tu tá exercendo esse tipo de comportamento. Comprometimento. Comprometimento é uma característica que envolve sacrifício pessoal. Então, o empreendedor ele vai trazer a responsabilidade para ele sobre o sucesso e o fracasso. Então, ele sabe que empreender é isso aí. Empreender tu tá aberto à possibilidade. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não, mas tu tem que estar aberto a isso. Ele vai sempre trabalhar junto com a empresa, né, com a equipe, e se precisar ele vai colocar o relacionamento, né, com os clientes acima das necessidades de curto prazo. Então aquele negócio, cara, eu vou tomar um prejuízo agora, mas eu vou te atender, né, sabendo que isso vai focar, né, numa melhoria de relacionamento. Então isso acaba trazendo maiores benefícios a longo prazo. Então isso é ter comprometimento. Ele, se precisar, ele vai lá e faz o trabalho, né, pelo próprio funcionário, né, se não tiver ninguém para fazer, ele resolve. Então isso é ser comprometido. Comprometimento, né, não tem muito o que falar, a pessoa está 100% dedicada àquele tipo de negócio ou àquela atividade. Aqui o exemplo, né, do Steve Jobs, que era uma pessoa extremamente perfeccionista, mas ele tinha comprometimento de sempre trabalhar focado, né, nas pessoas. Ele sempre queria trazer algo mais para a vida das pessoas, revolucionar a forma delas se comunicarem, delas se relacionarem, tudo isso, né, através do comprometimento que ele tinha com as ideias. Ele até, às vezes, perdia assim, a paciência, né, de algumas pessoas, porque ele acreditava que elas estavam tirando ele do seu objetivo. Então, isso é uma forma de estar comprometido também. Busca de informações. Isso aqui, cara, é muito legal, porque o principal... Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer quando vai montar um negócio é buscar informação. A gente acaba fazendo. Mas no Empretec eu aprendi que a busca de informação é do tipo assim, cara, eu quero montar uma confecção de roupa. Eu tenho que ir lá
e eu tenho que ir lá numa fábrica de roupa e ver como é que é. Eu tenho que perguntar tudo, assim, eu tenho que buscar a maior quantidade de informação, né, que eu puder ter, né, sobre aquele negócio, sobre o mercado, sobre os clientes, quais são os fornecedores, né, buscar a orientação de especialistas. Então, cara, eu acho que isso aqui é o coração, né, de qualquer atividade empreendedora. Sempre está buscando informações, sempre está aprendendo coisas novas. Aqui, ó, tem um exemplo bem legal da Ford, que a Ford queria lançar novos produtos, né, e novas linhas de carro e melhorar o relacionamento com o cliente. Eles foram para a universidade, se eu não me engano, foi para... Eu não lembro qual foi a universidade agora, mas tem aqui no link, depois vocês podem acessar. Acho que foi a USP, eu não lembro agora. Né? E aí eles foram buscar nos cursos de mecânica, fazer pesquisa, foram estreitar relacionamento com o público mais jovem, para poder lançar produtos que fossem realmente mais interessantes para aquele perfil. Estabelecimento de metas, cara, sonhos sem prazo não se realizam, então um bom empreendedor ele tem que estar sempre trabalhando com objetivos claros, objetivos desafiantes, né? Visão clara de longo prazo, mas, né, sabe que todo dia tem que alcançar um pouquinho daquele longo prazo para começar a construir essa imagem maior, né? Ele cria objetivos mensuráveis e está sempre trabalhando com indicadores, sempre com métrica. Então não é, vamos fazer de qualquer forma, não, tem que fazer, né, tantos por dia, não é um negócio à solta, assim. Então, principalmente quem trabalha com produto, né, tem que estar sempre buscando mensurar, assim, então é mais fácil. O serviço às vezes é um pouquinho mais difícil. Mas, cara, tem um monte de forma de trabalhar, né, estabelecimento de metas, qualquer tipo de negócio. Então, é importante. Tá? Não dá pra tu montar um negócio ali e ficar, não, se der, se começar a faturar. Não, cara. Vou montar um negócio, em 6 meses eu vou estar faturando quanto? Eu vou ter que atender quantos clientes? Quantos trabalhos ou produtos eu vou, né, produzir por mês, por dia? Tá? Então, era mais ou menos isso aí. Aqui é a Netflix que tem metas bem interessantes a respeito das produções originais e tal. Eles estão sempre trabalhando, eles começaram com 1% do faturamento, né, bancando essas produções. E aí depois eles acabaram ampliando, e aí eles foram estabelecendo metas ali para ampliar, né, essas produções. Planejamento e monitoramento sistemático. Cara, esse aqui também ele está um pouco ligado ao anterior, mas mais a parte estratégica. Assim. Então, por exemplo, eu vou fazer uma linha de produção, né, eu faço todo o planejamento e aí eu trabalho todo o monitoramento, eu crio sistemas para monitorar aquilo ali. Né? Então, desenvolve organização de tarefas, desenvolve processos de uma forma mais simplificada, faz avaliação, trabalha com a equipe de uma forma bem estruturada. Assim, né? Então, o empreendedor, quando pratica esse comportamento aqui, ele trabalha mais como estrategista, né? Com um olhar mais clínico, assim, mais como se fosse um consultor, digamos assim. E a maioria das vezes é preciso realmente ter uma consultoria, algo do tipo assim. Tá? Então, o que acontece? Ele está sempre buscando informações, né, de como melhorar o desempenho, criando sistemas para acompanhar esse tipo de coisa. Né? Mas são sistemas que funcionam, não é aquele negócio que, né, naquela burocracia burra que tu faz ali, a coisa não anda. Então, são sistemas que vão realmente fazer impulsionar o negócio. Persuasão e rede de contatos. Isso aqui é o mais legal, tá? Né? E eu espero que vocês lembrem bastante disso, porque a rede de contatos eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa carreira, no nosso negócio. Então, persuasão e rede de contatos, o que acontece? A pessoa, quando ela pratica esse comportamento aqui, ela está sempre buscando convencer outras pessoas a fazer aquelas atividades, né? Então ele tem esse poder persuasivo, ele desenvolve uma estratégia que eu quero
conquistar aquele cliente. Eu desenvolvo toda uma estratégia para conquistar aquele cliente, ou para convencer uma pessoa a vir trabalhar comigo, ou a fazer tal tarefa, né? Então ele cria essas estratégias para conseguir o apoio que ele precisa. Ele conhece pessoas chaves que vão ajudar no negócio dele, ele desenvolve um relacionamento, então isso, né, é uma coisa que leva tempo, às vezes, que não é um negócio de jogo rápido, mas é uma coisa que tem que estar sempre praticando. E ele está sempre buscando relacionamentos com fornecedores, com contatos que vão construir boas oportunidades, que vão apresentar boas oportunidades para o negócio dele e vão ajudar o negócio a crescer. Tá? Então, a rede de contato, ela, cara, eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem em qualquer negócio, porque ela pode surgir muita oportunidade legal ali, né? E eu acho que é bem interessante a gente repensar como que a gente está trabalhando essa questão de network, né, e rede de contato. E por último, né, independência e autoconfiança, né, o 10º comportamento aí. Esse aqui é o mais simples, eu acho que é o mais natural de qualquer empreendedor, né? O empreendedor, quando ele busca independência e autoconfiança, ele sempre vai desenvolver autonomia, né, para agir. É aquela pessoa que está trabalhando às vezes numa empresa e se sente presa, né, naquele trabalho. Ele resolve abrir mão às vezes de uma carreira ou de um salário fechadinho ali, digamos ali, para empreender, para desenvolver as ideias que ela tem. Isso ela está sendo independente, está confiando, né, está buscando autoconfiança para realizar aquelas visões, aquelas ideias que ela tem, para realizar os sonhos, né, para ser uma pessoa mais empreendedora. Então, o empreendedor desenvolve autonomia para agir e manter a autoconfiança e a confiança, né, nas suas atividades. Ele confia nas suas opiniões, né, mais do que nas dos outros. Ele é otimista e determinado, mesmo diante de oposições. Então, uma pessoa chega e fala alguma coisa, faz uma crítica, ele tem confiança, né, de que de repente aquela crítica pode ser construtiva ou não. E ele vai estar sempre transmitindo segurança, né, para as outras pessoas. É uma pessoa que sempre vai buscar resolver o problema e não vai ficar, né, apontando os culpados. Então, a pessoa que ela tem autoconfiança, ela sempre vai ter essa visão. Vou passar um vídeo aqui para vocês aqui.
Então, pessoal, eu gosto de passar esse vídeo aí do Valdir aí justamente porque, cara, ele é uma profissão, né, extremamente simples, é um pipoqueiro, cara, né? E só que ele dá um banho de comportamentos empreendedores, né? Então a gente consegue identificar vários comportamentos ali, desde a busca de informação que ele foi verificar lá, né, como que funcionava o mercado dos pipoqueiros ali da região, eficiência e qualidade, a busca de qualidade e eficiência ali, que ele trabalha aquele lance dos guarda-pós, né, que ele foi juntando um percentual do faturamento dele para investir, né, e principalmente a persistência, que ele diz que ele quer ser o melhor pipoqueiro, que ele não quer vender outros doces, né? Então, cara, esse vídeo do Valdir aí é uma coisa que eu sempre vejo várias vezes assim ao longo dos semestres, né? E me dá motivação para continuar, assim, tá? Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, do material. Eu vou disponibilizar essa apresentação ali para vocês baixarem. Quem quiser, me manda um e-mail, tá? luispimenteljr@gmail.com, tá? Luiz com Z. Pode mandar um e-mail para mim dizendo o que achou da palestra. Se tem alguma dúvida, manda um e-mail para trocar ideia. Eu adoro conversar com as pessoas a respeito de empreendedorismo, tá? E quem tiver interesse, de repente, tirar alguma dúvida, cara, estou à disposição, tem muito material, muito livro. Mando tudo por e-mail para vocês. Se quiser, a gente marca até um Skype, tranquilo. Beleza? Então, agradecer mais uma vez aí para quem assistiu a palestra e desejo aí muito sucesso aí para todo mundo. Um abraço.